Boa noite, todos vocês. Estou aqui com mais uma live maravilhosa, né? Transformadora, uma live especial. Eu vou dar as boas-vindas primeiramente para você que está assistindo esse replay. Talvez você perdeu essa live, mas está assistindo aí. Então, eu vou falar um pouquinho nessa live. Eu quero que você seja bem-vindo primeiro, né? Você que está vendo esse replay, seja muito bem-vindo. Tem muito conteúdo aqui. E eu vou apresentar essa live falando sobre esses três maneiras para você dominar os seus estados emocionais. Tristeza, angústias, medo. Então, só para te ajudar a quebrar esses estados emocionais. Vou ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui legal para a gente ouvir. Você que vai chegando, seja muito bem-vindo. Isso, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Lígia, Tati. Olha, tem duas Tati hoje, hein? Boa noite, Fernanda. Tô aqui mandando um alô para todo mundo. Boa noite, Bruno, Gil, Roberta. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ellen. Hoje eu quero passar para vocês terem o controle, três maneiras bem simples, para vocês terem o controle, o domínio das emoções, dos sentimentos, coisas que nos incomodam no nosso dia a dia, que é esses sentimentos de tristeza, de raiva, de angústia. Então, essa live vai te ajudar um pouquinho para você mudar esse estado. Vão chegando, vão entrando. Boa noite, Sheila. Boa noite, Clodo. Para começar, como eu disse, hoje vocês vão aprender a ter o controle. Eu vou te dar três maneiras para você ter esse controle dos seus estados emocionais. Só que antes de eu entrar já no assunto, eu quero que você entenda, eu vou contar uma história para você. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas egoístas, que elas aprendem as coisas, estudam e aprendem coisas, e elas ficam para elas. Elas não gostam de passar para esse conhecimento para outras pessoas também. Como se não quisesse que as outras pessoas evoluíssem também. Então isso é um tipo de pessoa. E existe um outro tipo de pessoa que tudo que ela aprende, tudo que ela estuda, ela quer compartilhar com essa outra pessoa. Ela quer falar, conversar, compartilhar mesmo. Tudo que ela aprendeu para ela mostrar esses resultados que ela está tendo com outras pessoas. Então, com esses dois tipos de pessoas, eu quero que talvez você se identificou com uma delas. E eu tenho certeza que talvez você é essa pessoa que gosta de compartilhar esse conhecimento também. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu quero que você pega aqui, ó, bem aqui embaixo, aqui, ó, aonde tem esse aviãozinho, eu quero que você compartilhe essa live com 5 pessoas. Talvez 5 pessoas que você gosta, talvez 5 pessoas que você se identifica, talvez 5 pessoas que você acha que ela precisa de uma ajuda. Então eu quero que você pegue aqui, ó, nesse aviãozinho e compartilhe agora aí com essas 5 pessoas. Porque eu tenho certeza que você é a pessoa que tudo que você aprende, você quer compartilhar com elas. Eu quero que você faça esse bem, transforme, vamos falar assim, todo esse conhecimento num amor e ele, vamos falar assim, reproduza para outras pessoas também. Então, compartilha aí essa live aí para 5 amigos agora, clicando nesse aviãozinho. Clica no aviãozinho, vai abrir uma caixinha
e vai lá tá o nome aqui, ó, o nome das pessoas e vai compartilhando aí essa live aí, mostrando esse conhecimento para essas outras pessoas também. E vocês que vão chegando agora, me diz aí, da onde que vocês estão falando, de que cidade vocês estão falando, para eu poder saber com quem que eu estou falando, né? Deixa eu colocar aqui. Vão colocando aí, da onde vocês estão falando. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Meire. Boa noite, Rafael. Boa noite, Souza. Tati de Hortolândia. Isso. Vão chegando, sejam muito bem-vindos. Vão compartilhando. São Paulo. Hortocity, olha aí. Que legal. Então, pelo menos por enquanto, tá o pessoal aí tudo da cidade de São Paulo, né? Vamos conversando, vamos chegando. Para começar já essa live, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu me chamo Marcelo Shibashi, eu sou filho de pais separados e com tantos estudos, até terapias feitas, eu acabei analisando, aprendendo situações e analisando a minha própria vida. Analisando todas as situações que me incomodavam, trabalhei essas situações também. Então, eu vi, de acordo com esse tempo, que eu tinha muita mágoa, tinha muita culpa, muita raiva, muitos sentimentos que acabam incomodando. E vamos falar assim, não é somente eu que sinto dessa maneira. Eu tenho certeza que se a gente olhar para o nosso passado, a gente também vai ver talvez uma criança ali com medos, com uma baixa autoestima, com raiva, com sentimentos talvez de tristeza, de culpa, angústias. Então com essa análise, depois de tantos estudos, tantos treinamentos, tantas terapias, eu acabei descobrindo o meu propósito. E esse meu propósito era querer de ajudar pessoas, ajudar você, ajudar essas pessoas que teve esses mesmos sentimentos que eu também tive. Então, de acordo com o passar do tempo, eu comecei a perceber que a gente pode trabalhar situações que a gente vivenciou, sentimentos que a gente vivenciou, traumas, vamos dizer, do passado. É muito importante a gente, às vezes quando eu falo trauma, não é uma situação que é grandiosa, mas é uma situação que talvez para aquela pessoa foi muito importante, teve um impacto emocional sobre aquilo. Então, é por isso que eu gosto de falar que o trauma, às vezes, pode ser uma coisa pequena que você passou, que você vivenciou. Então, com essa análise e esses estudos, eu achei meu propósito de vida, que é ajudar essas pessoas. Depois de querer estudar e de tratar, eu comecei a achar esse propósito. Então, com o tempo, eu comecei a estudar mais ainda e trabalhar nessa área. E hoje já faz 4 anos, vai fazer 5 anos que eu trabalho nessa área de hipnose clínica, da constelação familiar, e vejo os mesmos problemas que talvez eu passei quando era criança, e passei na minha fase da adolescência também, e até um pouco da fase adulta. E hoje eu vejo isso em clínica, também com esses mesmos problemas, e consigo ajudar essas pessoas com tratamentos. E até mesmo acabei criando um programa chamado o programa Minha Terapia Ideal. Que isso daí eu posso até falar um outro dia para vocês terem esse entendimento, ter essa base para saber o que seria essa minha terapia ideal. Mas para parar de um pouquinho de enrolação, vou dar mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí o Carlos, Emico, a Luziene, a Andreia, sejam muito bem-vindos, boa noite para todos vocês. Chegando de enrolar, eu quero simplesmente já começar com todo o conteúdo.
Eu quero mostrar para vocês como a gente pode dominar as nossas emoções. A nossa mente, ela funciona como se fosse um computador. Então, imagina, um computador, ele faz downloads, ele carrega informações. E na nossa mente não é nada mais do que diferente sobre isso. Então, de acordo com o que a gente vai passando, de situações, de vivências, a gente vai aprendendo sentimentos. A gente sabe como é ficar triste. A gente sabe como é ficar feliz. A gente sabe como é ficar com raiva. Só que a gente sabe simplesmente por saber. Só que a gente não sabe detalhes sobre cada situação, como a gente fica. Então, será que você sabe me dizer como é ficar triste? Talvez você fala, eu fico triste, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar deitado na minha cama, eu prefiro não conversar com ninguém. Isso é um básico. Só que se você começar a pegar exemplos do seu corpo, como o seu corpo reage quando você fica triste? Como o seu corpo ele reage quando você está deitado lá? Então o seu corpo ele tem uma reação física. Então você fica triste. Como que é a sua postura quando você está triste? Você fica mais com o ombro mais para frente, você fica com o ombro mais para trás, você fica mais cabisbaixo, você fica com a cabeça mais erguida, você fala mais firme, ou você fala mais calmo, mais mole, as suas palavras são mais rápidas, ou as suas palavras são mais devagar. Então, todos esses sensações, todos esses comportamentos, a gente começa a analisar de cada sentimento, de cada emoção. Então, a primeira dica, a primeira maneira, eu quero que você até pegue um papel e uma caneta aí, mas a primeira maneira, ela seria você começar a anotar o sentimento ruim que te incomoda. Vamos dizer, é uma tristeza? Então você marca lá, uma tristeza. E dentro dessa tristeza, eu quero que você marque como o seu corpo reage naquilo. Então, você fica triste e como que o seu corpo reage? Como que você anda quando você fica triste? Aí eu quero que você anote tristeza e embaixo lá, eu ando devagar. Eu ando arrastando o pé. Eu falo devagar. Eu olho, meu olhar é sempre para o chão, eu não consigo olhar para frente. Eu não me arrumo, eu não pentio, sei lá, o meu cabelo. Eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho ânimo de fazer nada. Então, você começa a identificar coisas desse sentimento. E quando você começa a identificar, quando você começa a escrever essas coisas, é como se você estivesse fazendo um download na sua mente. Então você vai carregando todos esses comportamentos. É como se, vamos dizer, eu quero que você anota 10 coisas de cada sentimento. Então, a Roberta falou, dá vontade de nem sair da cama quando eu fico triste. Tá vendo? Já é um comportamento. Então você começa a anota esse comportamento. Eu não tenho vontade de sair da cama. Eu não tenho vontade de me arrumar. Eu não tenho vontade de trocar de roupa. Eu não tenho vontade de comer, de tomar banho. Então, com esses comportamentos, eu quero que você vá anotando. Anote 10 comportamentos desse sentimento, talvez de tristeza. Eu quero que você vá anotando. Eu fico sem vontade de comer, sem vontade de me arrumar, eu fico triste, eu ando devagar, eu ando arrastando o pé, eu falo devagar, eu falo mole. Isso é como se fosse o veneno da sua vida. E pula para um outro sentimento.
sentimento de tristeza, você anota. Anota essas 10 coisas que você repara do seu corpo, do seu jeito, o que você faz. O que você faz para você ficar triste? Você sabe o que é ficar triste. Então vamos para um outro sentimento. É um sentimento de raiva. Como é que eu fico quando eu estou com raiva? Como que eu olho para as pessoas quando eu estou com raiva? Como que eu falo com as pessoas quando eu estou com raiva? Como que eu ando quando eu estou com raiva? Como que é a minha postura? Como que é o jeito talvez de eu falar, de eu estar me gesticulando? O que que eu fico? O que que eu faço quando eu estou com raiva? Talvez você saiba alguns pontos de quando você fica com raiva. Mas o importante é você anotar isso. Coloca lá raiva e você coloca lá, eu olho dessa maneira. Eu ando dessa maneira, eu ando mais firme, eu ando mais bruto, eu falo, sei lá, eu sou mais ignorante quando eu falo, eu sou mais agressivo nas minhas palavras, os meus gestos são mais rápidos. Então você tem um comportamento. Olha lá, a Luziene, fico desanimada com pensamentos negativos. Então você coloca, só que o que seria esses pensamentos negativos? Você coloca lá. Esses pensamentos negativos, ele está por trás desse sentimento que te incomoda. Então eu falei da tristeza e dei um exemplo de raiva. Vamos dar um outro exemplo, de medo. Então o medo, como você fica quando você está com medo? Talvez você fica mais quieto, mais acuado, você fala mais devagar, ou você fala talvez meio gaguejando as palavras, o seu olhar já é um olhar mais para baixo, você já não consegue olhar no olho da pessoa, você já tem um olhar mais triste, um olhar mais desconfiado, porque você não sabe o que vai enfrentar em cada situação. Ó, a Renatinha falando, nossa, quando eu fico com raiva, sinto que perco o controle de mim. Falo antes de pensar. Então, tá vendo? Isso já é uma coisa que você pode escrever. Você pode falar que eu perco o controle das palavras. Eu não penso para falar. Eu magoo as pessoas. Eu machuco as pessoas com palavras. Eu sou agressivo. Eu ando mais firme. Sabe? Procura analisar. É lógico que agora a gente está aqui na live e talvez é muita informação para você querer escrever aí agora. Então é por isso que eu quero que você, com calma, talvez assista essa live novamente e com calma, você mesmo escreve no papel. Divide a folha no meio, pega uma folha, divide ela no meio e escreve aqui, ó, veneno. E o veneno, logo embaixo, você vai escrever esses sentimentos que te incomodam. Como a raiva, como o medo, como tristeza, angústia, que já faz parte da tristeza. Então, essa parte é a primeira maneira. Ela é o veneno de tudo isso. A segunda parte, ela é o antídoto. E o antídoto é o contrário do veneno. Então, se você fica triste em alguma situação, você anota todos os sintomas de você ficar triste. O que é o contrário de ficar triste? É ficar feliz. Então, o que você faz para você ficar feliz? Então imagina, da mesma maneira que você escreveu as tristezas, o que te faz, a reação do teu corpo de você ficar triste, você vai escrever o contrário da felicidade. O contrário da tristeza é a felicidade. Então você vai escrever, esse é o antídoto para essa tristeza. Então, a felicidade, como que você anda quando você está feliz? Como que você fica quando você está feliz? Será que você coloca uma música? Será que você escuta uma música? Será que você fala coisas boas para a pessoa? Será que você fala um bom dia? Será que você agradece? Será que você para por um tempo e olha a natureza, olha um sol, ou sei lá, faz um carinho no seu bichinho de estimação? Você acorda mais disposta? Você toma um banho quente?
Você fala com uma pessoa, sei lá, fala que te ama, fala que ama, fala, faz alguma comida especial, dá um presente para alguém. Você faz coisas para você entrar nesse sentimento também. Vocês estão concordando, estão entendendo aí esse pensamento? A Renatinha falou, entendi, vou escrever. Isso aí, Renatinha. Então, eu quero que vocês anotem. Tristeza é o veneno. O antídoto é a felicidade. Vamos para o outro, que eu falei, o medo. O que é o medo? O medo é o veneno. O que é o contrário do medo? Você sentir talvez coragem para você enfrentar algumas coisas? Então, a coragem, e embaixo eu quero que você escreva. Como que você se sente quando você está com coragem? O que você já fez na sua vida que você falou com coragem, que você fez com coragem, que você teve uma atitude de coragem? Vamos dizer assim, ó, de repente, como que você conheceu a sua esposa, o seu marido? Às vezes é o papel do homem, né, que tem que ir lá conhecer o sogro, a sogra. Mas como que foi essa conversa? Se você for pensar, você teve que ter coragem para você fazer isso. Então, em muitas situações da nossa vida, a gente acaba não percebendo coisas que a gente faz e que a gente teve aquele sentimento. Então, o sentimento de coragem mesmo, numa entrevista de emprego. Será que quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não precisa ter uma coragem? Você não precisa ser firme nas suas palavras? Será que você não precisa saber usar as suas palavras? Saber se expressar melhor? Ter uma resposta mais ali, ó, mais firme? Tudo isso faz parte da segurança. Então, o seu corpo, vamos falar assim, a posição do seu corpo é diferente. O jeito que você fala é diferente. O seu olhar para essa pessoa é diferente. Então, são tudo fisiologias, vamos falar assim, sintomatologias, vamos dizer assim, que o seu corpo acaba trazendo, só que você acaba não percebendo isso. E é por isso que é importante querer anotar todos esses detalhes, porque quando você perceber que você está com algum problema, você vai saber o que você tem que fazer. Que eu vou te explicar no terceiro passo. Então vamos lá, eu falei sobre a tristeza, e falei sobre o medo, e o outro era tristeza, medo. Qual que foi o outro? Quem está prestando atenção, hein? Qual que foi o outro que eu falei? Tristeza, o medo e foi mais um? Não estou me lembrando. Quem me ajuda aí? A Roberta falou, mas eu tenho que procurar o antídoto no veneno? Procurar essa moção que seria oposta? Sim! Na verdade, primeiro, como eu expliquei no começo, Roberta, você vai identificar o veneno, e eu quero que é a primeira parte, e eu quero que você identifica o antídoto, que é o contrário do veneno. Ó, a Luziene Santos me ajudou. A raiva, olha, tá prestando atenção, hein? Parabéns, hein? Parabéns, gostei. Então, a raiva. A raiva é o veneno. Você identifica a raiva, todos os sintomas, o que você faz para você ficar com raiva, como que o seu corpo reage. Qual que é o contrário da raiva? É de você ficar mais calmo. De você ficar mais calma, mais tranquila, mais relaxada, com os pensamentos mais leves. O que você faz para você ficar calmo? O que te deixa calmo? De repente você pode falar assim, Marcelo, o que me deixa calmo é ler um livro, é escutar uma música, é ficar num lugar mais tranquilo, um lugar mais quieto, talvez aproveitando aquela música, falando com pessoas que eu gosto, talvez ficando perto da família, sei lá, ficando perto da minha esposa, perto do meu marido, perto do meu filho, falar, dar um presente. Cada um vai ter uma maneira de um sintoma, vamos dizer assim também, de cada sentimento. Então eu tenho certeza que você sabe como é ficar mais calmo. O que te deixa calmo? Talvez assistir um filme, talvez alguma coisa que você faça que vai te dar essa tranquilidade. Anota também, eu quero que você anote. Eu vou te dar esses 3 exemplos só para vocês entenderem como que funciona.
Então, aí eu vou voltar lá. Para entrar na terceira maneira, a terceira parte, para você querer juntar essas duas. Como eu falei logo no comecinho, a nossa mente é igual um computador. Então, vamos dizer assim, você tá ali brigando com alguém, ou o seu chefe brigou com você. A sua mente, como um computador, ela sabe como é ficar com raiva. E ela vai começar a fazer um download todos esses sintomas que você escreveu. Só que é por isso que é importante você anotar esses sintomas. Porque você não vai, na hora, você não percebe o que você está fazendo. Então vamos lá, o seu chefe brigou com você. O seu chefe falou alguma coisa que você não gostou. A sua mente, ela começa a fazer o download da raiva. E esse download da raiva é tudo que você anotou. E vai começar a aparecer lá. Vamos dizer lá, eu vou anotar 5 coisas. Vamos falar, para me deixar com raiva talvez alguém me contrariando, talvez alguém não me escutando, talvez alguém não querendo fazer do jeito que eu estou falando. Vamos dizer, pegar essas 3 coisas. Então, o chefe brigou comigo, a minha mente ela está começando a fazer esse download. Ela começa a fazer esse download, ela começa a fazer, ela dá um carregar, né? Imagina esse download ali, ó. Cada coisa que você anotou, que seja 10%. Então, se você anotou 10 coisas, vai ser 10%. Então imagina, a sua mente ela pega e fala assim, nossa, o meu chefe nem me ouviu, 10%. Vai para a segunda, nossa, mas ele nem quis fazer do jeito que eu quis, 20%. Nossa, ele tá me incomodando, você já sai batendo tudo. O seu corpo já sai batendo o pé, 30%. E você já começa, sei lá, pega alguma coisa e joga no chão. Faz algum movimento brusco, 40%. Quando completar esse 100%, você já vai estar nesse estado de raiva. E aí você pode ir embora do seu serviço, você pode não ver mais o seu chefe. Quando você chega na tua casa, você vai descontar no seu marido, você vai descontar na sua esposa, você vai descontar no seu filho. Porque aquele download, ele já foi carregado, o 100%. Você se permitiu a se carregar esse 100%. Então é muito importante vocês querer escrever tudo isso daí que vocês incomoda. Para quem, vamos falar assim, para quem não chegou, para quem está chegando agora, muito boa noite, que vocês sejam muito bem-vindos. A live ela vai ficar salva. Então, para vocês não perderem essa explicação, eu só vou fazer um resumo breve aqui. Para vocês, a primeira maneira é vocês quererem entender o sentimento negativo. Que esse sentimento negativo é como se fosse o veneno. Vou recapitulando um pouquinho rápido para vocês. Esse veneno é um sentimento ruim. Tristeza, raiva, uma angústia, um medo. Então eu quero que você pega esse sentimento numa folha de papel, dobra ela no meio e escreve ali, ó, veneno. E embaixo eu quero que vocês escrevem esse sentimento, raiva. O que você faz para você sentir raiva? O que você faz para... O que acontece que você se sente raiva? Você fala com alguém? Alguém briga com você? Alguém te contraria? O que o seu corpo faz para você sentir raiva? O que a reação do seu corpo tem quando você está com raiva? Então vai anotando tudo isso. E o antídoto, que é a segunda maneira, o antídoto é o contrário da raiva. A raiva é para você ficar mais calmo. A tristeza é para você ficar feliz. O medo é para você ter coragem. Então tudo isso, um é o veneno e o outro é o antídoto. E a nossa mente, voltando agora, a nossa mente é como se fosse o computador. E ela vai carregar todos esses sintomas, todas essas características, ou talvez eu possa dizer assim, que vai te levar a esse estado. Então você vai fazer esse download completo, praticamente, quando você completar ele, você vai estar nesse espírito de raiva, de medo, de angústia, de tristeza. E você vai descontar, você precisa
tirar essa emoção de você. Você acaba descontando em alguma forma, de alguma maneira, em alguém, em coisas, em pessoas. E o como? Aí você pode estar me perguntando, Marcelo, e como eu cancelo esse download? É a terceira maneira. Quando você começa a perceber que você está... Olha como que é importante vocês escreverem cada sentimento. Quando você começa a perceber que você está entrando num sentimento, vamos dizer assim, você está andando já forte. Você já está respirando mais rápido, porque você está ficando nervoso. Você já percebe. Você fala assim, opa, é aquela viradinha de chave que você tem. Opa, eu estou fazendo o download da raiva. Qual que é o antídoto para o download da raiva? É ficar feliz. O que eu faço para ficar feliz? Sei lá, escuto uma música? Mando uma mensagem para alguém? Falo com alguém? Falo que eu amo essa pessoa? Então você sabe qual que é o antídoto. Então dessa mesma maneira, o segredo é, esse é o terceiro passo, pessoal. O segredo é, quando você identifica que você está começando a fazer esse download dessa emoção, desse sentimento, é a hora de você virar a chavinha, é como se você estivesse apertando, indo com o mouse lá e apertando lá, ó, cancela. E você cancelando, você automaticamente, você começa a fazer o download do antídoto. Eu estou sendo claro para vocês? Vocês estão com alguma dúvida? Me responde aqui nos comentários aqui, ó. Fala aqui abaixo aqui, ó. Se vocês estão entendendo. Se vocês entenderam esse passo a passo. O primeiro passo, a primeira maneira, a segunda maneira e a terceira maneira. Me responde aqui. Ó, fala assim, ó. Sim. Tá claro? Que aí eu vou continuar aqui com vocês. Se não está claro, eu vou tentar dar mais exemplos para vocês talvez entenderem um pouquinho melhor. Sim, muito bem. Então, o segredo de tudo parece que é até simples, parece que é bobo. Só que quando você faz isso, às vezes a gente não começa, a gente não sai desse comportamento porque a gente não sabe como a gente fica nele. A gente não sabe esse download que a gente está fazendo. Então, quando a gente começa a perceber esse comportamento, a gente consegue parar ele. Se você percebe que você está conversando com alguém e você, caramba, eu tô desconfiada dela. Nossa, essa pessoa, eu acho que ela vai me assaltar. Vamos dizer assim, né? É o medo. Essa pessoa, ela tá estranha, tá desconfiada. O que você precisa para ter coragem? É lógico, eu estou dando um exemplo assim bem, talvez grosseiramente, né? É lógico que num assalto a gente não precisa ter coragem, a gente não quer ter coragem. A gente simplesmente quer que termine aquilo. Mas eu estou dando um exemplo assim, pode ser um exemplo do seu dia a dia. Que você passa e talvez você sabe esses comportamentos que você está tendo. Então, muito importante identificar esses comportamentos. Hoje, talvez eu não falo hoje, eu vou dar uma colher de chá para vocês, hein? Talvez hoje vocês não fazem esse exercício. Talvez amanhã pega um tempinho. Isso daí você vai levar talvez uns 30 minutos. Para quem já sabe praticamente o que faz, talvez em 10 minutos já faz. Então se você pega amanhã um tempinho e escreve no papel. Eu quero que vocês escrevem no papel. Ou você, vou fazer assim, eu vou dar um presente para vocês. Um presente só para querer dar um empurrãozinho, uma ajuda. Para quem tirar o print dessa live aqui e me marcar no Instagram, marcar lá minha @ hipnoterapeuta Marcelo, eu vou mandar uma roda das emoções. Que com essa roda das emoções, você vai ver alguns sentimentos e vai ver as raízes desses sentimentos. Talvez sentimentos que causa. Talvez essas raízes são coisas que vai causar de você ficar com raiva. Coisas que talvez você faz que vai te levar a ficar com medo.
São raízes, não deixa de ser raízes. Então quem tirar um print, tira um print bonitinho meu aí, faz assim, ó. Tira o print aí, ó, 5 segundos para tirar o print, ó. Tirou? Tirou o print? Se não tirou, fala assim, ó, não tirei, não deu tempo. Então, quem tirar o print e me marcar nos stories com esse print falando dessa live, eu vou mandar essa roda das emoções. Beleza? Então eu quero que vocês analisem. Pare por esse tempinho, escreve esses sentimentos que te incomoda. Escreve no mínimo aí umas 5 coisas que você faz. Dá para escrever muito mais, mas escreve ali no mínimo 5 coisas que você faz que te leva a esse estado. O estado negativo, que é o veneno, tristeza, raiva, angústia, medo, e o antídoto, que é o contrário desse sentimento. A raiva, mais calmo, o medo, coragem, tristeza, alegria. E você marca também para vocês quererem entenderem o veneno e esse antídoto. E quando vocês estiverem em alguma situação e vocês perceberem que está ficando nervoso, que está ficando com uma angústia, uma tristeza, você vai começar a perceber no seu corpo o que você está fazendo para ter aquilo. Novamente, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de você gesticular, o jeito de querer ficar quietinho, o jeito de você querer fazer coisas. Então eu quero que vocês anotem tudo isso. E quando vocês começarem a perceber, começarem a decorar tudo isso que vocês anotaram, quando você estiver em alguma situação, você mesmo vai perceber. E é batata, é rápido, é certeiro como uma flecha. Quando vocês começam a identificar os comportamentos que você está tendo desse veneno, o antídoto ele fica muito mais claro. E ele rompe essa barreira, ele quebra esse muro desse sentimento que você está, vamos falar assim, fazendo esse download. Então eu quero que você anota tudo certinho e quando você estiver enfrentando alguma situação, você perceba esse download negativo desse veneno que você está fazendo, você aperta esse botão de cancela e você começa a lembrar de coisas que você faz para melhorar. É o antídoto. Que eu tenho certeza que vai quebrar tudo esse sentimento na mesma hora que você está falando. Que você está fazendo, que você está sentindo. Por hoje, pessoal, eu vou abrir um tempinho aqui para vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei. Se vocês têm alguma pergunta, pode perguntar. Se eu fui claro, acho que algumas pessoas entenderam. Teve algumas pessoas que entraram agora e essa live vai ficar salva. Vocês podem assistir novamente, mas se tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no meu direct, pode me mandar um WhatsApp. Aqui eu já percebi que tem amigos, tem clientes, tem pessoas que talvez até se interessaram pela terapia, estão conhecendo, talvez nunca me viram, né? Estão me vendo hoje pela primeira vez, só me viram por foto, mas eu estou à disposição para querer ajudar e tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, talvez ninguém tenha dúvidas, acho que eu fui bem claro, bem específico. Eu agradeço de coração a todo mundo que participou, a todo mundo que esteve aqui, tirou o print. Eu espero que vocês me marquem lá, que eu vou mandar a roda das emoções para vocês, para talvez até ajudar um pouquinho mais, para vocês quererem identificar como você fica com esses sentimentos ruins. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tenha uma ótima noite, um ótimo finalzinho de domingo e que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada. Analisem isso que a gente conversou aqui na live. E se vocês têm alguma ideia de alguma live, de alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse,
pode colocar lá, mandar um direct para mim, pode me mandar sugestões, pode me marcar em alguma coisa, que eu vou criar esse conteúdo e vou deixar para você gravado, para você poder assistir também e entender, ampliar um pouquinho a sua consciência. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.